Aquela segunda-feira, meu telefone tocou às 8h12 da manhã. Eu estava sentado à mesa da cozinha, segurando uma xícara de café que já havia esfriado. Na tela aparecia: Marcelo, meu filho. Antes de atender, olhei para o calendário preso na geladeira. Faltavam exatamente 2 dias para o vencimento do cartão dele. O telefone parou. Poucos segundos depois, começou a tocar novamente. Não atendi. Marcelo nunca telefonava naquele horário apenas para conversar. Durante 3 anos, suas ligações aconteciam quase sempre entre os dias 5 e 10 de cada mês. Primeiro, perguntava pela minha saúde, pois dizia que estava com saudade. Mas, antes de desligar, sempre surgia uma emergência, uma prestação atrasada, o condomínio, material escolar de Clara, um remédio que Renata supostamente precisava comprar. Uma dívida que, se não fosse paga imediatamente, destruiria a vida dele. Meu celular vibrou com uma mensagem. Mãe, preciso falar com a senhora com urgência. Não é sobre dinheiro. Fechei os olhos. Eu já tinha ouvido aquela frase muitas vezes. Abri a gaveta da cozinha e retirei um caderno pequeno, de capa azul. As últimas páginas, comecei a anotar as datas das ligações de Marcelo: dia 6, dia 8, dia 5, dia 9. Ao lado de cada data, escrevi o motivo do pedido. Parcela do carro, conta de luz, cartão bloqueado, material da Clara, remédio da Renata. Quase todas as ligações aconteciam pouco antes de alguma conta vencer. Quando o dinheiro caía, Marcelo desaparecia. Podiam passar 2 ou 3 semanas sem uma mensagem. Não perguntava se eu havia ido ao médico. Não sabia que minha torneira estava vazando. Nunca perguntou por que eu deixara de ir à missa durante alguns domingos. Mas, quando o boleto se aproximava, eu voltava a ser minha mãe querida. O telefone tocou pela 3ª vez. Coloquei-o virado para baixo. Naquela manhã, tomei uma decisão que parecia pequeno, que me fazia sentir como a pior mãe do mundo. Durante 30 dias, eu não atenderia nenhuma ligação de Marcelo. Não queria puni-lo. Queria descobrir se meu filho sentiria falta de mim ou apenas do dinheiro que eu mandava. A ideia surgiu na semana anterior, quando percebi que havia adiado novamente a compra dos meus óculos para pagar uma conta dele. Eu enxergava mal para ler os nomes dos remédios. Marcelo. Porém, continuava usando um carro que dizia não ter condições de manter. Dona Célia, minha vizinha, tentou me alertar. Lúcia, você não está ajudando seu filho a sair do problema. Está pagando para que ele nunca precise mudar. Eu me ofendi. Ele é meu único filho, e você é a única mãe dele. Isso não significa que precise funcionar como banco. Naquele momento, não respondi. Suas palavras permaneceram comigo. O celular vibrou outra vez. Marcelo havia enviado um áudio. Não apertei para ouvir. Chegou outra mensagem. A senhora está bem? Meu coração amoleceu. Talvez estivesse realmente preocupado. Quase peguei o telefone. Uma nova mensagem apareceu. Preciso resolver uma coisa até amanhã. Era sempre assim. A preocupação durava apenas até o pedido começar. Levantei-me, coloquei o café na pia e desliguei o som do aparelho. Antes de guardá-lo na gaveta, a tela acendeu pela última vez. Marcelo escreveu: se a senhora não me ajudar até amanhã, vai se arrepender. Fiquei olhando para aquelas palavras. Eu ainda não sabia quanto tentava me assustar com uma conta atrasada. Meu filho já havia pedido uma avaliação da minha casa. Bem, não sabia que ele dizia às pessoas que eu estava doente e pretendia me mudar para uma residência de idosos. Naquela manhã, pensei que passaria 30 dias apenas sem se atender ao telefone. Mas o silêncio faria aparecer tudo o que Marcelo dizia quando acreditava que eu não estava ouvindo. Minha vida não tinha luxo, seguia uma ordem que me dava segurança. Eu morava sozinha numa casa simples no interior de São Paulo. Na varanda, via 3 samambaias penduradas e uma cadeira de madeira onde Antônio costumava se sentar no fim da tarde. No quintal, ele plantara um pé de jabuticaba muitos anos antes.
Depois que meu marido morreu, cuidar daquela árvore tornou-se uma maneira de continuar conversando com ele. Todas as manhãs, eu acordava cedo, abria as janelas e passava café no coador de pano. Depois separava os remédios, varria a calçada e conferia as contas guardadas numa pequena pasta de plástico. Eu não era uma mulher rica. Recebia minha aposentadoria e uma pensão modesta deixada por Antônio, depois de pagar água, luz, mercado, farmácia e imposto da casa. Brava pouco. Mesmo assim, todos os meses eu separava uma quantia para Marcelo. Às vezes eram R$ 500, outras vezes 800. Quando a emergência parecia grave, eu chegava a enviar mais de 1.000. Dizia a mim mesma que era temporário. Marcelo precisava apenas atravessar uma fase ruim. O problema era que as fases dele nunca terminavam. Naquela primeira manhã sem atender, tentei seguir a rotina. Fui à padaria buscar pão e leite. Dona Célia, minha vizinha, estava diante do balcão escolhendo biscoitos. Assim que me viu, percebeu que havia alguma coisa errada. Dormiu mal, Lúcia? Um pouco. O Marcelo ligou outra vez? Consegui esconder a surpresa. Como sabe? Ela pegou o pacote de biscoitos e respondeu: que seu rosto fica assim sempre que ele liga perto do vencimento de alguma conta. Fiquei ofendida, embora soubesse que ela estava certa. Desta vez eu não atendi. Dona Célia virou-se completamente para mim. Não atendeu? Decidi ficar 30 dias sem responder. Como está se sentindo? Apertei a bolsa contra o corpo, como se tivesse abandonado meu próprio filho. Ela não sorriu, até abatido. Dizer não para um filho adulto não é abandonar. Ele pode estar precisando de verdade. Sempre está precisando de verdade quando o boleto vence. A balconista colocou meus pães numa sacola. Dona Célia continuou: às vezes, Pedro, Lúcia, a única maneira de descobrir quem uma pessoa se tornou é parar de resolver os problemas dela. Voltei para casa pensando naquela frase. Primeiro dia, Marcelo ligou 8 vezes. Às 10 da manhã, às 2h20. Depois vieram 5 chamadas seguidas perto das 6. Eu vi os áudios, mas li as mensagens. Mãe, atende. É urgente. Não sei por que está fazendo isso. Pois não diga que não tentei falar. Nenhuma perguntava se eu precisava de alguma coisa. No segundo dia, ele ligou apenas 2 vezes. Passei a manhã limpando a casa, mas levava o telefone de um cômodo para outro. Quando ele tocava, meu coração acelerava. Eu pegava o aparelho, via o nome de Marcelo e o colocava novamente sobre a mesa. Foi mais difícil do que imaginei. Durante anos, a entender meu filho era quase um reflexo. Mesmo quando sabia que a conversa terminaria em pedido, eu sentia a esperança de ouvir alguma coisa diferente. Talvez um convite para almoçar. Talvez a notícia de que passaria para me visitar. Como a senhora está? No terceiro dia, Marcelo não telefonou. Silêncio. Deveria ter trazido alívio. Trouxe medo. Passei várias vezes diante do celular para verificar se estava funcionando. Mandei uma mensagem para a Dona Célia e recebi resposta na mesma hora. Então, não era problema no aparelho. Marcelo simplesmente havia parado de tentar. Sentei-me na varanda. Pensei em ligar. Talvez ele estivesse com raiva. Talvez tivesse desistido de mim. Talvez aquela experiência provasse apenas que meu filho não sabia como conversar sem pedir alguma coisa. E o caderno de capa azul. Em uma página limpa escrevi: dia 3, nenhuma ligação. Abaixo, acrescentei: senti mais falta dele do que ele pareceu sentir de mim. Na manhã do 4º dia, acordei antes das 6. Reguei as samambaias. Preparei o café e fui até o quintal verificar o pé de jabuticaba. Quando voltei para a cozinha, tem um carro preto estacionado do outro lado da rua. As janelas estavam fechadas. Não reconheci imediatamente. Afastei um pouco a cortina. Marcelo estava no banco do motorista, o rosto voltado para minha casa. Meu primeiro impulso foi abrir o portão. Ele havia vindo. Talvez estivesse preocupado. Talvez finalmente quisesse saber se eu estava bem. Esperei,
Marcelo permaneceu dentro do carro. Não buzinou, não desceu. Não tocou a campainha. Depois de alguns minutos, levantou o celular e pareceu tirar fotografias da fachada. Fotografou o portão lateral da casa, a placa com um número. Senti um arrepio. Aquilo não parecia a visita de um filho preocupado. Marcelo ligou o carro e foi embora sem tentar falar comigo. Fiquei atrás da cortina, observando o veículo desaparecer no final da rua. Naquele momento, eu ainda não sabia para quem ele enviaria aquelas fotografias. Comecei a perceber que meu silêncio não o havia levado até minha casa para saber se eu estava viva. Podo tinha levado Marcelo até ali para olhar o valor daquilo que imaginava receber quando eu não estivesse mais. Marcelo foi nosso único filho. Quando era pequeno, Antônio trabalhava como mecânico numa oficina perto da rodovia. E eu costurava uniformes escolares para complementar a renda. Nunca tivemos muito dinheiro, mas fizemos o possível para que Marcelo não carregasse as mesmas dificuldades que nós. Durante anos, não viajamos nas férias. Adiamos a reforma do telhado. Eu remendava minhas próprias roupas, e Antônio consertava os sapatos até não haver mais sola para trocar. Tudo o que sobrava era guardado para nosso filho. Quando Marcelo entrou na faculdade, vendemos a Brasília amarela, que pertencera à família por mais de 15 anos. Antônio ficou parado diante do carro no dia em que o comprador veio buscá-lo. Foi nela que levamos o Marcelo para a maternidade. Disse, agora vai ajudar a levá-lo até o diploma. Ele sorriu. Tomara que um dia ele compre uma melhor. Pagamos as mensalidades, os livros e o transporte. Quando Marcelo se casou com Renata, ajudamos na festa e demos a entrada do primeiro apartamento. Mais tarde, quando Clara nasceu, fiquei com minha neta quase todos os dias para que os dois pudessem trabalhar. Eu chegava cedo, preparava comida, dava banho e fazia Clara dormir no colo. Nunca cobrei nada. Achava que aquilo era o que uma família fazia. O problema começou quando Marcelo decidiu abrir uma loja de peças automotivas. Apareceu em nossa casa com uma pasta cheia de números e promessas. Pai, este negócio vai mudar nossa vida. Antônio olhou os papéis durante muito tempo. Quanto você precisa? Só para começar. Aquela palavra, só, batido, sempre fazia os pedidos parecerem menores. Antônio retirou o dinheiro da poupança que guardávamos para nossa velhice. Também vendi algumas joias e coloquei parte da minha rescisão. A loja durou menos de 2 anos. Quando fechou, Marcelo culpou o sócio, postos, a economia e os clientes que compravam fiado. Nunca falou sobre os empréstimos mal calculados, as mercadorias compradas sem planejamento ou o carro novo que adquiriu quando o negócio ainda mal pagava o aluguel. Mesmo assim, continuamos ajudando. É só desta vez, mãe, ele dizia. Você falou isso no mês passado. A senhora prefere ver seu filho com nome sujo? Essa pergunta sempre me fazia ceder. Eu transferia o dinheiro e passava a semana economizando no mercado. Antônio percebia. Abatido. Você está pagando para ele não aprender. Justamente por isso precisa aprender antes que seja tarde. Achava meu marido duro. Hoje sei que ele estava cansado de ver Marcelo transformar cada erro em emergência para nós. Pouco antes de morrer, Antônio chamou o filho para uma conversa. Não ouvi tudo. Apenas uma frase atravessou a porta do quarto. Um dia sua mãe ficará sozinha. Você não vai usar o amor dela como renda. Marcelo saiu irritado. Depois da morte do pai, abraçou-me no cemitério e prometeu: agora eu vou cuidar da senhora. Na semana seguinte, pediu acesso à minha conta bancária. É para organizar sua vida financeira. Recusei. Primeira vez que vi raiva em seu rosto, por causa de um limite. Depois disso, começar as ligações antes dos vencimentos. No início, ainda acreditava que ajudava por generosidade. Com o tempo, compreendi que enviava dinheiro por medo. Medo de que Marcelo parasse de telefonar. Medo de não ver Clara. Medo de envelhecer sozinha, no 7º dia sem atender.
Abri uma caixa antiga de Antônio. Procurava fotografias. Encontrei recibos, contratos e comprovantes de depósitos feitos em nome de Marcelo. Em um deles, meu marido havia escrito à mão: Marcelo já recebeu mais do que imagina. Um dia, Lúcia precisará provar isso. Abaixo da frase, vi o nome de um tabelionato e um número de registro. Meu coração acelerou. Antônio não havia apenas guardado as provas de tudo do que entregamos ao nosso filho. Ele havia preparado alguma coisa para o dia em que Marcelo tentasse transformar nossa ajuda em direito. No 8º dia sem atender, Marcelo mudou de estratégia. As primeiras mensagens chegaram carinhosas. Bom dia, mãe. Estou preocupado com a senhora. Só quero ouvir sua voz. Aconteceu alguma coisa, me avise. Por alguns minutos, quase acreditei. Peguei o celular e comecei a escrever que estava bem. Antes de enviar, porém, outra mensagem apareceu. Também preciso resolver aquela conta até amanhã. Apaguei minha resposta. Era sempre assim. Preocupação vinha primeiro, apenas para abrir a porta por onde o pedido entraria. Quando percebeu que eu continuava em silêncio, Marcelo passou a me culpar. Depois de tudo que fiz pela senhora, é assim que me trata? Li aquela frase várias vezes. Que exatamente ele havia feito por mim? Marcelo raramente me acompanhava ao médico. Não fazia minhas compras. Sabia o nome dos medicamentos que eu tomava. Quando a torneira da cozinha começou a vazar, foi Dona Célia quem chamou um encanador. No último aniversário, meu filho enviou uma mensagem perto da meia-noite, porque, claro, lembrou da data. Mesmo assim, falava como se tivesse dedicado a vida a cuidar de mim. No 9º dia, usou minha neta. Sua teimosia pode fazer Clara perder a escola. Coração disparou. Marcelo já havia pedido dinheiro para material, uniforme e mensalidades. Dizia que a situação estava difícil e que não queria retirar a menina de um colégio onde ela se sentia bem. Fiquei com o dedo sobre o botão de chamada. Eu podia suportar a raiva dele, mas a ideia de prejudicar Clara me destruía. Então me lembrei das anotações de Antônio e decidi não acreditar apenas na palavra de Marcelo. Telefonei diretamente para a escola. Apresentei-me como avó e perguntei se havia alguma pendência que pudesse interromper os estudos de Clara. A funcionária consultou o sistema. As mensalidades estão em dia, Dona Lúcia. Tem certeza? Sim. Clara também possui uma bolsa parcial válida até o fim do ano. Sentei-me lentamente. E o material escolar? Foi entregue no início do semestre. Agradeci e desliguei. Durante meses, Marcelo havia pedido dinheiro dizendo que a educação da filha estava ameaçada. Talvez parte daquele dinheiro nunca tivesse chegado à escola. Primeira vez, senti mais raiva do que culpa. Abri o caderno azul e escrevi: Dia 9. Usou Clara para mentir. No 10º dia, pouco depois das 10 da manhã, ouvi pancadas fortes no portão. Mãe, eu sei que a senhora está aí. Afastei a cortina com cuidado. Marcelo estava na calçada. Não parecia preocupado. Parecia furioso. Bateu novamente. Abra este portão. Permaneci atrás da janela. Não vou embora até a senhora conversar comigo. Meu coração batia depressa, mas não abri. Marcelo levantou o celular e mostrou a tela na direção da casa. A conta vence hoje. A senhora quer destruir minha vida por causa de orgulho? Respondi. Está ouvindo? Ele chutou levemente a parte inferior do portão. Depois não diga que eu não avisei. Por alguns segundos, ficou em silêncio. Então olhou para a fachada, para o telhado e para o quintal lateral. A raiva em sua voz mudou de forma. Isso tudo um dia vai ser meu. Não adianta se esconder dentro dessa casa. Senti como se alguém tivesse aberto uma janela no inverno. Sério. Marcelo não estava olhando para o lugar onde cresceu. Não estava a oficina improvisada de Antônio, a árvore de jabuticaba ou a cozinha onde comemoramos seus aniversários. Vi apenas uma herança, uma solução para as dívidas que se recusava a assumir. Antes de ir embora, retirou um envelope do carro e o empurrou por baixo do portão.
Esperei até ouvir o motor desaparecer na esquina. Só então saí. No envelope havia o nome de uma imobiliária. Dentro, encontrei fotografias da fachada, medidas aproximadas do terreno e uma avaliação preliminar. Alguém havia calculado quanto minha casa valia. Rodapé. Uma observação dizia: venda rápida possível após autorização da proprietária ou representante legal. Minhas mãos começaram a tremer. Marcelo não tinha ido até minha casa no quarto dia apenas para me observar. As fotografias que tirou foram enviadas à imobiliária romana. Meu filho já estava preparando a venda de um imóvel que nunca coloquei no mercado. Talvez acreditasse que o próximo passo fosse apenas conseguir minha assinatura. Na manhã seguinte, procurei o endereço da imobiliária que aparecia no documento. O escritório ficava numa avenida movimentada, perto do centro. Passei quase 20 minutos parada do outro lado da rua, tentando criar coragem para entrar. Parte de mim ainda procurava uma explicação que não transformasse meu filho na pessoa que eu temia. Talvez Marcelo tivesse pedido apenas uma estimativa. Talvez quisesse conversar comigo depois. Talvez acreditasse que vender a casa fosse uma solução para minha velhice. Nenhuma dessas possibilidades explicava por que fizera tudo escondido. Entrei. Uma mulher de cabelos curtos levantou-se atrás da mesa. Posso ajudá-la? Coloquei o envelope diante dela. Meu nome é Lúcia Ferreira. Esta casa é minha. Ela olhou para o documento e depois para mim. Senhora é a proprietária? Sou. A surpresa em seu rosto confirmou que alguma coisa estava errada. A senhora não autorizou a avaliação. Nem sabia que minha casa estava sendo avaliada. A mulher pediu que eu me sentasse. Apresentou-se como Patrícia e abriu no computador o cadastro do imóvel. Havia fotografias da fachada, com medidas aproximadas e uma descrição do bairro. As mesmas imagens que vi Marcelo tirar dentro do carro. Quem pediu isto? Perguntei. Patrícia hesitou. Um homem chamado Marcelo Ferreira. É meu filho. Ela respirou fundo. Ele disse que a senhora estava com a saúde debilitada e pretendia vender a casa para se mudar para uma residência para idosos. Senti as pernas enfraquecerem. Eu não pretendo me mudar. Ele afirmou que a família já estava resolvendo os documentos. Que documentos? Patrícia girou o monitor em minha direção. Marcelo havia enviado mensagens dizendo que era meu único filho e que cuidava de todas as decisões financeiras da família. Em uma delas, escreveu: assim que minha mãe assinar, fechamos rápido. Preciso resolver isso antes que ela mude de ideia. Aproximei-me da tela. Ele falou que eu estava incapaz. Disse que a senhora estava esquecida, sofria com a solidão e já não conseguia manter a casa sozinha. Olhei para minhas mãos. Naquela mesma semana, eu havia pago minhas contas, ido à feira, organizado os medicamentos e consertado uma torneira. Marcelo não sabia nada sobre minha rotina. Mesmo assim, descrevia-me como uma mulher frágil que precisava ser retirada do próprio lar. A senhora chegou a enviar algum documento para ele? Perguntei. Apenas esta avaliação preliminar. Expliquei que uma venda exigiria sua autorização ou representação legal válida. E o que ele respondeu? Patrícia abriu outra mensagem. Minha mãe acaba aceitando. Ela sempre aceita quando explico que é para o bem da família. Fechei os olhos. Meu filho não confiava no meu consentimento. Confiava na minha dificuldade de dizer não. Patrícia parecia constrangida. Dona Lúcia, sinto muito. Se soubesse que a senhora não estava informada, não teria feito a avaliação. Pode me dar cópia de tudo? Ela imprimiu as mensagens e escreveu uma declaração, confirmando que Marcelo iniciara o contato sem minha presença. Bem, colocou um bloqueio interno no cadastro do imóvel. Alguém deste escritório voltará a tratar da sua casa sem falar diretamente com a senhora. Agradeci. Ao sair, sentei-me num banco da praça. Pessoas passavam carregando sacolas, falando ao telefone e seguindo suas vidas. Eu permanecia imóvel, segurando provas
de que meu próprio filho planejava vender casa onde eu ainda dormia todas as noites. Voltei para casa devagar. Quando abri o portão, olhei para a jabuticabeira de Antônio, depois para a cadeira vazia na varanda. Passei a vida protegendo nosso filho, murmurei. E ele estava esperando que eu desaparecesse para ficar com tudo. Naquela noite, Marcelo enviou outro áudio, desta vez. Ouvi. Mãe, não complique as coisas. Essa casa é grande demais para a senhora. Estou tentando fazer o melhor para todo mundo. Podemos vender, pagar algumas dívidas e encontrar um lugar mais adequado para a senhora. Garganta fechou. Ele falava da minha vida como se fosse um problema administrativo. O áudio continuou por mais alguns segundos. Marcelo parecia afastar o telefone, acreditando que já havia terminado a gravação. Então ouvi a voz de Renata ao fundo. Marcelo, conta logo para ela o que você fez com o dinheiro. O áudio terminou, fiquei olhando para a tela. Até aquele momento, acreditava que a pior traição fosse a tentativa de vender minha casa. Mas a frase de Renata revelava que havia outra coisa escondida. Desta vez, não era apenas o futuro que Marcelo tentava tomar. Era dinheiro que talvez já tivesse desaparecido. Passei a noite inteira acordada. O áudio de Marcelo continuava aberto no celular. Conta logo para ela o que você fez com o dinheiro. Vi aquela frase tantas vezes que a voz de Renata parecia estar dentro da minha cozinha. Que dinheiro? As quantias que eu havia transferido todos os meses? A poupança da loja? Alguma conta que Antônio deixara? Pouco antes do amanhecer, comecei a lembrar de tudo o que adiei para ajudar meu filho. Os óculos novos que o médico recomendou, mas que considerei caros demais. Infiltração no quarto que aumentava a cada chuva. O tratamento dentário que interrompi depois de 2 consultas. Tinha uma viagem para visitar minha irmã, cancelada porque Marcelo dizia que o condomínio seria levado à justiça. Um vestido que escolhi para o casamento de uma sobrinha foi devolvido à loja depois que ele apareceu com outra emergência. Naquela época, a renúncia parecia pequena. Somadas, formavam anos inteiros em que minha vida sempre ficava para depois. Assim que o banco abriu, fui até a agência. Levei meu caderno, os comprovantes que encontrei na caixa de Antônio e os documentos impressos pela corretora. Pedi os extratos dos últimos 3 anos. A funcionária imprimiu várias páginas e colocou tudo diante de mim. Pequenos valores apareciam repetidos quase todos os meses. 500, 700, 900, 1.200. Algumas transferências eram maiores e tinham descrições que Marcelo me pedira para escrever. Material Clara, remédio Renata, condomínio, parcela carro. Peguei uma caneta e comecei a somar. Parei antes de terminar. O total era muito maior do que eu imaginava. O gerente percebeu meu estado e se aproximou. Dona Lúcia, a senhora reconhece todas essas transferências? Olhei para as páginas. Reconheço. Minha voz quase não saiu. O que eu não reconheço mais é o homem para quem mandei o dinheiro. Então, ele sugeriu que eu alterasse as senhas e bloqueasse qualquer autorização antiga. Também confirmou que Marcelo havia tentado obter informações sobre minhas contas alguns meses antes, alegando que precisava ajudar a mãe idosa. Eu nunca havia autorizado nada. Ao sair da agência, encontrei meu filho no estacionamento. Marcelo fechou a porta do carro com força e veio em minha direção. Então agora está investigando minha vida? Estou tentando entender o que fez com meu dinheiro. Algumas pessoas diminuíram o passo para ouvir. Ele percebeu e aumentou ainda mais a voz. A senhora quer me humilhar? Quer que todo mundo pense que eu exploro minha própria mãe? Segurei a pasta junto ao peito. Eu não precisei dizer nada. Você está fazendo isso sozinho. Sempre ajudei a senhora. Quando? Sou eu quem se preocupa com seu futuro. Por isso tentou vender minha casa sem me contar. Marcelo olhou ao redor. Fale mais baixo. Foi você quem começou a gritar. Ele se aproximou.
A senhora não entende a situação em que me colocou. Eu coloquei, a conta venceu. O carro pode ser tomado. Meu nome vai ser negativado. E o dinheiro que mandei dizendo que era para a escola de Clara? Marcelo hesitou. Usei onde era mais urgente. Então mentiu. Eu reorganizei as despesas. Sem me dizer, seu rosto ficou vermelho. Pois não venha pedir ajuda, Dendemro, quando ficar doente. A frase atravessou meu peito. Por um instante, voltei a ser a mãe apavorada com a ideia de perder o único filho. Marcelo sabia disso, sempre soube. Talvez eu fique sozinha, respondi. Não continuarei pagando para alguém fingir que se importa comigo. Ele abriu a boca, mas não respondeu. Entrou no carro e saiu. Voltei para casa chorando. Na hora do almoço, coloquei 2 pratos sobre a mesa por hábito. Um para mim, outro no lugar onde Antônio costumava se sentar. Quando percebi, retirei o segundo prato e chorei ainda mais. Naquela noite, solidão parecia uma punição. Talvez Marcelo estivesse certo. Talvez eu tivesse perdido meu filho para sempre. Pouco depois das 9, alguém bateu suavemente no portão. Não era a maneira agressiva de Marcelo, era uma batida tímida. Quando abri a janela, vi Clara. Minha neta segurava uma sacola de roupas e uma pequena caixa de metal que pertencera a Antônio. Corri até o portão. Clara, o que aconteceu? Ela entrou e me abraçou chorando. Vó, eu não podia continuar lá. Seu pai sabe que você veio? Não, olhei para a caixa em suas mãos. Encontrou isso? No armário antigo do vovô. Meu pai estava escondendo. Meu coração acelerou. Clara colocou a caixa sobre a mesa. Tem documentos, recibos e uma carta para a senhora. Depois, segurou minhas mãos. Mas antes de abrir, a senhora precisa saber uma coisa. Que? Ela respirou fundo. Meu pai dizia para todo mundo que sustentava a senhora. Mas era com o seu dinheiro que ele pagava as dívidas, as apostas e até as parcelas do carro. A dor daquela revelação ainda nem havia se acomodado quando Clara completou. E ele também pegou dinheiro da minha poupança. Clara permaneceu abraçada a mim por alguns minutos. Eu sentia seu corpo tremer. Menina que sempre chegava à minha casa, falando da escola, das amigas e das músicas que gostava agora, parecia carregar um peso que não pertencia aos seus 16 anos. Quanto seu pai pegou da sua poupança? Perguntei. Ela enxugou o rosto. Quase tudo. Mas aquele dinheiro era para seus estudos. Eu sei. A poupança de Clara havia começado quando ela nasceu. Antônio depositava um pouco sempre que podia. Eu continuara depois da morte dele, mesmo nos meses em que o dinheiro faltava para mim. Marcelo dizia que a conta estava segura. Agora eu entendia por que ele nunca permitia que Clara visse os extratos. Descobriu há poucos dias. Clara contou que ouvira uma discussão entre os pais. Renata ameaçava sair de casa porque Marcelo havia usado o dinheiro da filha para cobrir parcelas do carro e dívidas feitas em apostas esportivas. Aposta? Perguntei. Há muito tempo. Quando perde, diz que vai recuperar na próxima. Frase parecia igual às promessas que Marcelo fazia sempre. E haveria uma próxima oportunidade, um próximo mês, uma próxima solução. E alguém precisaria pagar até que ela chegasse. Clara respirou fundo. Meu pai dizia para os parentes que era ele quem comprava seus remédios. Que? Falava que a senhora estava com dificuldade para administrar o dinheiro e que ele ajudava todos os meses. Tenha. Senti uma vergonha que não me pertencia. Marcelo recebia meu dinheiro e ainda usava aquelas transferências para parecer um filho dedicado. Ele dizia que a senhora dependia dele. Continuou Clara. Mas era ele que dependia da senhora. Olhei para a caixa de metal sobre a mesa. Antônio a usava para guardar recibos da oficina, pequenas ferramentas e documentos que não queria perder. A tampa estava arranhada, mas o fecho ainda funcionava. Abri. Dentro havia dezenas de comprovantes organizados por data. Depósitos feitos para Marcelo. Pagamentos da faculdade, a entrada do apartamento, documentos referentes à loja de peças.
recibos de dívidas quitadas por mim e Antônio. O marido registrara tudo. Em algumas folhas, havia observações feitas à mão. Ajuda para abrir a loja. Pagamento do apartamento. Dívida assumida por Marcelo. Valor entregue diretamente ao filho. Não eram simples lembranças, eram provas. No fundo da caixa, encontrei um contrato antigo relacionado ao apartamento de Marcelo O. Dinheiro que demos para a entrada não havia sido tratado apenas como presente. Antônio pedira que o valor fosse registrado formalmente. Em outra pasta, havia documentos do capital colocado na loja. Tudo possuía data, assinatura e identificação. Seu avô sabia que um dia precisaríamos disso, murmurei. Clara retirou um cartão preso à lateral da caixa. Era de um tabelionato. No verso, Antônio escrevera um número de registro debaixo do cartão. Encontrei um envelope fechado com meu nome. A letra de meu marido estava mais trêmula do que nas outras anotações. Abri com cuidado. Lúcia, se você está lendo esta carta, talvez Marcelo tenha começado a transformar seu amor em obrigação. Se isso acontecer, não discuta apenas com palavras. Procure o tabelionato indicado nesta caixa. Deixei tudo registrado. Parei por alguns segundos. Clara segurou minha mão. Continuei lendo. Nosso filho já recebeu muito mais do que consegue reconhecer. Ajudei porque era meu dever de pai. Mas ajuda não pode virar direito sobre aquilo que ainda pertence a você. Não permita que ele use a solidão, culpa ou Clara para controlar suas escolhas. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Antônio havia previsto até a maneira como Marcelo tentaria me convencer. No fim da carta, escreveu: fiz abatido. Documentos para me vingar do nosso filho. Fiz para proteger você no dia em que eu não estiver mais aqui, para dizer não em seu lugar. Apertei a carta contra o peito. Durante anos, achei que Antônio fosse rígido demais com Marcelo. Agora percebia que ele apenas enxergara, antes de mim, o que nosso filho se tornava quando ninguém colocava limites. Na manhã seguinte, tabelionato com Clara e Dona Célia. Levei a caixa, os recibos e o cartão. O funcionário conferiu o número de registro e pediu que esperássemos. Voltou alguns minutos depois, acompanhado por uma mulher do setor jurídico, Dona Lúcia. Existe um testamento público deixado por seu marido. Meu coração acelerou. Eu nunca soube. Ele determinou que o conteúdo completo fosse apresentado caso houvesse conflito envolvendo os bens entregues ao filho ou a administração da sua casa. Clara apertou minha mão. O que está nesse testamento? Perguntei. A mulher fechou a pasta diante de nós. Registros das antecipações patrimoniais feitas a Marcelo e instruções específicas para proteger sua residência. Renda e a parte destinada à sua neta. Respirei fundo. Isso pode impedir meu filho de vender minha casa? Ela me olhou com seriedade. Há de fazer muito mais do que isso. Virou a pasta em minha direção. O conteúdo pode mudar completamente aquilo que Marcelo acredita ter direito de receber. A leitura do testamento foi marcada para a manhã seguinte. Dr. Álvaro, o advogado que acompanhara Antônio, pediu que Marcelo e Renata também estivessem presentes. Meu filho chegou alguns minutos atrasado, usando uma camisa social e carregando a mesma confiança de quem acreditava que tudo terminaria numa discussão sobre a casa. Assim que viu Clara sentada ao meu lado, seu rosto endureceu. O que ela está fazendo aqui? Está onde escolheu estar, respondi. Renata entrou logo depois. Parecia cansada e evitava olhar para mim. Dr. Álvaro colocou uma pasta sobre a mesa. Batido. Este documento foi registrado por Antônio Ferreira quando ainda estava em plena capacidade mental e acompanhado por testemunhas. Marcelo cruzou os braços. Meu pai estava doente. Estava doente fisicamente, respondeu o advogado. Estava incapaz de compreender suas decisões. A primeira parte do testamento garantia que eu permaneceria com a administração total da casa, contas e dos bens que me pertenciam. Nenhuma pessoa, nem mesmo meu filho,
Poderia negociar o imóvel, pude usá-lo como garantia ou representar-me sem autorização específica e atualizada. Marcelo tentou interromper. Sou o único herdeiro. Herdeiro não é proprietário enquanto a dona estiver viva, disse Dr. Álvaro. O silêncio ficou pesado. O advogado continuou. Antônio havia registrado todos os valores entregues a Marcelo ao longo dos anos. A entrada do apartamento, o dinheiro usado para abrir a loja, as dívidas pagas, as mensalidades da faculdade, os empréstimos quitados depois do fechamento do negócio. E tudo estava formalizado como antecipação patrimonial. Meu filho empalideceu. Meu pai nunca falou que isso seria descontado de herança. Falou nos documentos que o senhor assinou, respondeu o advogado. Retirou algumas cópias da pasta. A assinatura de Marcelo aparecia em recibos e contratos antigos. Ele havia recebido valores reconhecendo formalmente a origem e a finalidade. Durante anos, fingira que tudo tinha sido apenas ajuda informal. Antônio, porém, deixara provas. Dr. Álvaro abriu uma planilha de um lado. Parecia tudo o que havíamos entregue ao nosso filho. Do outro, o valor que Antônio e eu reservara para nossa própria velhice. Soma destinada a Marcelo era maior. Muito maior. Olhei para os números e senti uma tristeza profunda. Nós havíamos dado ao nosso filho mais do que guardamos para nós mesmos. Mesmo assim, ele ainda achava pouco. O testamento também destinava a parte disponível do patrimônio diretamente a Clara e a uma instituição que acolhia idosos abandonados. Minha neta levou a mão à boca. Para mim, para seus estudos e sua segurança, respondeu o advogado. Marcelo levantou-se. Papai planejou me deixar sem nada. Não falei. Seu pai registrou aquilo que você já recebeu. Ele apontou para mim. A senhora colocou isso na cabeça dele. Antes que eu respondesse, Dr. Álvaro retirou um pequeno aparelho de gravação. Antônio também deixou uma declaração em áudio. A voz do meu marido encheu a sala. Estava mais fraca do que eu lembrava, mas firme. Marcelo, ajudar. Você nunca foi um peso. O peso foi perceber que você confundiu ajuda com direito. Sua mãe não é uma conta bancária. Enquanto ela estiver viva, tudo que pertence a ela deve servir para sua paz, não para sua ambição. Fechei os olhos, como ouvir. Antônio sentado novamente na cozinha. A gravação continuou. Você recebeu oportunidades, dinheiro e proteção. Se um dia olhar para a de casa de sua mãe como solução para seus erros, lembre-se de que uma herança não começa quando alguém deseja. Começa quando a vida de quem construiu tudo chega ao fim. Até lá, respeite. Quando o áudio terminou, ninguém falou. Renata abaixou a cabeça. Clara segurou minha mão. Marcelo ficou alguns segundos imóvel e depois apontou para os papéis. Ele estava contra mim. Seu pai estava tentando impedir que você me deixasse sem nada, respondi. Meu filho respirou com dificuldade. E a senhora vai aceitar isso? Sei para a caixa de metal, os recibos e a fotografia de Antônio. Durante anos, aceitei cada pedido por medo de perder o amor de Marcelo. Naquela sala, percebi que o medo já havia me feito perder muito mais. Vou respeitar a vontade do seu pai e proteger o que ainda é meu. Marcelo bateu a mão na mesa. Então quem vai pagar minhas contas agora? A pergunta saiu antes que ele pudesse escondê-la. Perguntou se eu estava bem. Não falou da casa onde cresceu. Não pediu perdão pelas mentiras. Perguntou apenas quem continuaria pagando. Foi naquele instante que os 30 dias de silêncio finalmente me deram a resposta que eu procurava. Renata foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela estava sentada ao lado de Marcelo, com as mãos apertadas sobre o colo. Lúcia, você precisa saber de uma coisa. Marcelo virou-se para a esposa. Agora não, agora sim. A voz dela tremia, mas não recuou. A conta que venceu no começo do mês não era da escola de Clara. Também não era de remédio, condomínio ou aluguel. Olhei para meu filho. Então era. De quê? Renata respirou fundo. Era a parcela final de uma dívida que Marcelo fez para manter o carro e cobrir perdas em apostas.
Marcelo bateu a mão na mesa. Você não precisava falar disso. Eu precisava ter falado há muito tempo. Contou que as dívidas já duravam meses. Marcelo usava um cartão para pagar outro. Pegava empréstimos menores para cobrir os maiores e continuava sustentando uma vida que não tinha condições de manter. Quando o dinheiro acabava, ligava para mim. Ele dizia que a senhora sempre ajudaria, continuou Renata. Falava que mãe perdoa tudo, minha garganta apertou. E a casa? Renata abaixou os olhos. Ele prometeu aos credores que venderia a casa da senhora. Márcio se levantou. Eu nunca prometi formalmente. Disse que conseguiria convencê-la, respondeu ela. Disse que a casa era grande demais para uma mulher sozinha e que no fim, a senhora aceitaria morar num lugar menor. Olhei para meu filho. Você planejava pagar suas dívidas com a venda da minha casa? Eu estava procurando uma solução para a família. Sua família ou você. Ele começou a andar pela sala. Tudo o que fiz foi para evitar uma tragédia. A tragédia seria perder o carro, ser processado, ficar com um nome sujo, perder meu trabalho, me tirar do lugar onde vivi com seu pai seria aceitável. Marcelo passou a mão pelo rosto. Eu encontraria um apartamento pequeno para a senhora, com o dinheiro que sobrasse depois das suas dívidas. Ele não respondeu. Aquele silêncio disse mais do que qualquer explicação. Clara segurava minha mão, eu sentia os dedos dela frios. Pai, disse minha neta, por que tentou me impedir de vir à casa da avó? Marcelo desviou o olhar. Renata respondeu. Porque tinha medo de vocês conversarem. Medo de quê? Perguntei. De Clara contar sobre as apostas, a poupança e as discussões dentro de casa, durante anos. Marcelo controlara cada versão da história. Para mim, dizia que Clara precisava de dinheiro. Para Clara, dizia que eu dependia dele. Meus parentes. Afirmava que pagava meus remédios. Para a imobiliária, contava que eu estava debilitada. Da pessoa conhecia apenas o pedaço que o ajudava a conseguir alguma coisa. Olhei para ele. Durante 30 dias, você me ligou quantas vezes? Marcelo permaneceu calado. Muitas, respondi por ele. Mandou mensagens, áudios e ameaças, mas em nenhuma delas perguntou se eu tinha comido, e baixou a cabeça. Não perguntou se meus remédios estavam acabando. Não perguntou por que eu não ia à missa. Quis saber se eu precisava de companhia. Eu sabia que a senhora estava bem. Como poderia saber, se nunca veio para perguntar? Fui à sua casa. Ficou dentro do carro fotografando o imóvel. A voz de Antônio ainda parecia presente naquela sala. Sua mãe não é uma conta bancária. Durante muitos anos, acreditei que dizer não faria de mim uma mãe cruel. Agora percebia que Marcelo dependia justamente dessa culpa para continuar mentindo. Você alguma vez ligou apenas para saber se eu estava viva? Perguntei. Meu filho abriu a boca, mas nenhuma resposta saiu. Clara começou a chorar. Renata enxugou os próprios olhos. Pela primeira vez, eu não procurei uma desculpa para Marcelo. Não pensei na infância dele. Não culpei o fechamento da loja, a economia ou o medo. Olhei para o homem de 42 anos, sentado diante de mim e aceitei a verdade. Se eu não havia abandonado meu filho durante aqueles 30 dias, apenas parei de financiar o modo como ele escolheu viver. Marcelo aproximou-se. Pliar. Por um instante, pensei que pediria perdão. Mãe, eu sei que errei e esperei. Mas a conta continua vencida. Coração pareceu parar. Ele olhou para os documentos sobre a mesa. Depois para mim. E quem vai pagar minhas contas agora? Pergunta encerrou qualquer dúvida que ainda restava. Nem o testamento, nem a gravação do pai, nem as lágrimas da filha. Nada havia sido suficiente para fazê-lo enxergar o que me causou. Marcelo continuava olhando para mim e vendo apenas a pessoa que sempre pagava. Foi então que compreendi que a verdade não mudaria meu filho naquele momento, mas já havia mudado a mim. A pergunta de Marcelo ficou no ar. Quem vai pagar minhas contas agora?
Olhei para meu filho durante alguns segundos. Durante anos, eu teria respondido antes mesmo de pensar. Teria aberto a bolsa, perguntado o valor e procurado uma maneira de transferir o dinheiro. Naquela manhã, porém, vi minha própria voz com uma firmeza que não conhecia. Você, Marcelo, franziu a testa. A senhora sabe que não tenho condições. Então terá de ajustar sua vida às condições que tem. Meu carro será tomado. Talvez você precise vendê-lo antes. Meu nome pode ficar negativado. Eu deixei de cuidar dos meus dentes e dos meus olhos para proteger seu nome. Não farei isso novamente. Ele virou-se para Renata, esperando apoio. Ela não disse nada. Dr. Álvaro organizou os documentos sobre a mesa. Dona Sluicen decidiu bloquear qualquer transferência automática para o senhor e alterar todas as senhas bancárias. Marcelo olhou para mim. Estava planejando tudo pelas minhas costas? Fiz exatamente o que você fez com minha casa. A diferença é que estou protegendo aquilo que é meu. Naquele mesmo dia, fui ao banco, troquei senhas, cancelei autorizações antigas e pedi que nenhuma informação fosse fornecida a terceiros. Entreguei à imobiliária e ao cartório uma declaração formal informando que ninguém poderia avaliar, anunciar ou negociar minha casa sem minha presença e autorização expressa. Quando assinei o último documento, senti um peso sair dos meus ombros. Marcelo continuava sendo meu filho, mas já não tinha acesso automático à minha paz. Nos dias seguintes, ele enviou mensagens. Primeiro, tentou me assustar. Se eu perder o carro, posso perder o emprego. Depois, veio a culpa. Espero que esteja satisfeita vendo seu filho afundar, respondi. Dona Célia me perguntou se eu não sentia pena. Sinto, falei. Mas sentir pena não significa pagar outra vez. Renata decidiu se afastar de Marcelo por algum tempo. Levou Clara para ficar comigo enquanto organizava a própria vida. Minha neta não queria permanecer numa casa onde o pai usava o dinheiro dela e mentia sobre tudo. Marcelo precisou vender o carro antes que o banco o tomasse. Negociou parte das dívidas e aceitou um emprego com salário menor numa loja de peças. Pela primeira vez, pôde escolher apenas o trabalho que considerava digno de sua experiência. Teve de aceitar o que estava disponível. Não foi uma vingança. Foi a consequência que Antônio e eu adiamos durante anos. Com o dinheiro que costumava transferir, consertei a infiltração do quarto. Comprei óculos novos e retomei o tratamento dentário. Também viajei com Dona Célia para visitar um santuário religioso que eu queria conhecer. Havia muito tempo. Na primeira noite da viagem, acordei assustada. Pensei que havia esquecido de pagar alguma conta de Marcelo. Me lembrei de que as contas dele já não eram minha responsabilidade. Parte do dinheiro para ajudar a instituição de idosos mencionada no testamento de Antônio. Não contei a ninguém o valor. Abatido. Queria fazer algo por pessoas que realmente precisavam, sem que a ajuda se transformasse numa obrigação permanente. Clara voltou a estudar com tranquilidade. A parte de sua poupança, que ainda restava, foi transferida para uma conta protegida, sem acesso do pai. Renata começou a devolver aos poucos o que Marcelo havia retirado. Nossa relação também mudou. Pediu desculpas por ter permanecido calada durante tanto tempo. Eu tinha medo de enfrentar seu filho, confessou. Eu também tinha. A senhora ainda o ama? Olhei para a fotografia dele quando criança. Amo. Agora sei que amar alguém não significa impedir que ele enfrente a própria vida. Os 30 dias terminaram. Tomar amido. Meu seu jamar alto já não o observava a cada minuto. Marcelo deixou de ligar. Marcela, quando percebeu que as ameaças não funcionavam, o silêncio que no início parecia abandono, começou a parecer liberdade. 3 meses depois, numa manhã de domingo, ouvi uma batida no portão. Afastei a cortina. Marcelo estava do lado de fora. Não trazia boletos. Carregava documentos da imobiliária. Segurava apenas uma sacola de pão de queijo. Quando me viu, não tentou entrar.
Apenas perguntou: "Posso entrar, mãe?" Fiquei alguns segundos parada atrás da cortina. Marcelo continuava do lado de fora do portão, segurando a sacola de pão de queijo. Não buzinou. Não bateu com força. Não chamou meu nome como se eu tivesse obrigação de abrir apenas. Esperou. Quando saí para a varanda, ele perguntou novamente: "Posso entrar, mãe?" Olhei para suas mãos. Não havia boletos, tratos ou avaliações da casa. Abri o portão. Marcelo entrou devagar. Parecia mais magro. Vestia uma camisa simples, e o sapato estava coberto pela poeira do caminho. Seguimos até a cozinha onde, durante tantos anos, atendi às suas ligações e procurei dinheiro para resolver suas emergências. Ele colocou a sacola sobre a mesa. Trouxe pão de queijo. A senhora sempre gostou. Continuo gostando. Passei café. Marcelo sentou-se, mas não tocou na xícara imediatamente. Ficou olhando para as próprias mãos. Eu achava que, por ser seu filho, a senhora nunca teria coragem de me dizer não. Sentei-me diante dele. Também achava. Foi por isso que demorei tanto. Ele respirou fundo. Contou que o trabalho na loja de peças era cansativo e que o salário mal cobria as despesas. Precisara vender o carro, reduzir o padrão de vida e enfrentar pessoas que cobravam dívidas que ele já não conseguia esconder. No começo, culpei a senhora por tudo. Confessou. Eu sei. Depois percebi que as contas já existiam antes de a senhora parar de pagar. Não respondi. Algumas verdades precisam ser ditas pela própria pessoa para finalmente terem valor. Marcelo continuou. Eu menti sobre a escola da Clara, sobre os remédios da Renata e sobre várias outras coisas. Mentiu também quando dizia que cuidava de mim. Ela abaixou a cabeça. Sim, tentou vender minha casa. Eu estava desesperado. Desespero explica o medo. Não justifica transformar sua mãe em solução. Ela assentiu. Pela primeira vez. Não discutiu, não falou da infância. Não culpou o pai, a economia ou os antigos sócios. Eu não vim pedir dinheiro, disse, com aliviada. Também não vim perguntar sobre a casa. Melhor ainda, Marcelo quase sorriu, mas seus olhos continuavam cheios de vergonha. Queria saber se ainda posso consertar alguma coisa entre nós. Olhei para a fotografia de Antônio sobre o armário. Durante anos, eu desejara ouvir aquela pergunta. Mas sabia que uma conversa não apagaria o que aconteceu. Confiança não volta porque você trouxe pão de queijo. Isso eu sei. Volta quando suas atitudes permanecem diferentes depois que a vergonha passa. Estou disposto a tentar. Ficamos em silêncio. Então Marcelo fez uma pergunta que eu não ouvia havia muito tempo. Como a senhora está de verdade? Olhei para ele, desconfiada. Não havia pedido escondido depois da frase. Estou melhor. Consertei o quarto, comprei meus óculos e voltei ao dentista. Filtração ainda estava lá? Há mais de um ano. Ele baixou os olhos. Eu nem sabia. Esse sempre foi o problema. Você sabia o vencimento das suas contas, mas não sabia nada sobre minha vida. Marcelo recebeu a frase sem se defender. Nos meses seguintes, começou a aparecer de vez em quando. Algumas vezes levava pão. Em outras, consertava uma torneira, limpava o quintal ou apenas sentava-se comigo na varanda. Não lhe entreguei dinheiro. Ele não pediu. A confiança voltou devagar, como uma planta que precisa ser regada, sem garantia de que florescerá. Houve dias em que Marcelo ainda reclamava das dívidas. Eu escutava. Não abria o aplicativo do banco. Em vez disso, perguntava: "O que você pretende fazer?" Aos poucos, ele começou a encontrar respostas que não envolviam minha aposentadoria. Clara continuou me visitando. Renata organizou a própria vida e manteve o dinheiro da filha protegido. Nossa família não voltou a ser como antes, ficou mais verdadeira. Certa manhã, meses depois, o telefone tocou enquanto eu preparava café. Na tela aparecia: "Marcelo, meu filho." Olhei para o calendário. Nenhuma conta importante estava vencendo. Atendi. "Oi, mãe. Só liguei para saber se está bem." Conversamos durante alguns minutos.
Ele não pediu nada. Depois que desligamos, abri o caderno de capa azul. Na última página escrevi: hoje Marcelo ligou. Nenhuma conta estava vencendo. Clara entrou na cozinha e colocou 3 xícaras sobre a mesa. Uma para mim, uma para ela. E outra para o pai, que chegaria para o almoço. Olhei para a fotografia de Antônio. Passei muitos anos acreditando que amar era dar tudo. Depois dos 68, descobri que amar também é impedir que alguém destrua a própria vida usando o nosso sacrifício. Não é o sangue que dá a alguém o direito de nos usar. O verdadeiro amor respeita, agradece e permanece mesmo quando o dinheiro acaba. Às vezes, justiça divina não chega retirando pessoas da nossa vida. Ela chega nos dando coragem para finalmente dizer: basta. Durante 30 dias, deixei meu telefone tocar. Foi no silêncio das chamadas que finalmente ouvi a verdade.